se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Mulher da Lagoa Encantada. Era início de verão quando decidi visitar Berilo. Ouvirá falar de uma lagoa encantada, escondida entre montanhas. Diziam que suas águas brilhavam sob o luar, como se guardassem um segredo antigo. A curiosidade me puxava como uma corrente invisível, e não demorei a preparar minha viagem. Cheguei à cidade ao entardecer, com o sol pintando as montanhas de dourado e um vento suave trazendo o cheiro fresco da mata. Na pousada simples onde me hospedei, o dono parecia relutante em falar sobre a lagoa. É um lugar bonito, mas estranho, disse ele, desviando o olhar. Quem vai até lá ouve coisas, vê coisas. Nem todo mundo volta o mesmo. Ignorando os avisos, decidi que no dia seguinte exploraria o lugar. À noite, Berilo era um recanto tranquilo. O céu estava limpo, estrelado, mas havia algo no silêncio que me deixava inquieto. O dono da pousada mencionou que, há muito tempo, moradores relatavam ter visto uma mulher vagando próxima à lagoa, sempre envolta em um brilho fantasmagórico. Ela chama, canta, sussurrou, antes de se calar abruptamente. No caminho até o quarto, parecia que o vento sussurrava meu nome. Ri de mim mesmo, atribuindo à história local minha imaginação fértil. No entanto, à medida que a noite avançava, sonhos estranhos tomaram conta do meu sono. Vi a lagoa, límpida e luminosa, e uma mulher com longos cabelos negros cantando ao longe. Seu rosto estava coberto por um véu de neblina, mas sua voz era hipnótica. Acordei ofegante, com o coração disparado. Olhei pela janela e vi que a lua cheia dominava o céu. De repente, tive a sensação de que algo me observava do lado de fora. Era como se a própria noite estivesse viva. Fechei as cortinas e tentei me convencer de que tudo não passava de imaginação. Quando amanheceu, estava decidido. Peguei minha mochila, calcei as botas e segui as direções para a lagoa. A trilha era densa e cheia de curvas, cercada por árvores antigas que pareciam cochichar entre si. A cada passo, o ar ficava mais pesado, como se o próprio ambiente testasse minha coragem. Finalmente, cheguei à beira da lagoa. O lugar era de uma beleza estonteante. A água refletia o céu como um espelho perfeito, e o som da natureza parecia amplificado. Mas havia algo de estranho, o silêncio era profundo demais, como se toda a vida ao redor estivesse esperando por algo. Então, a vi. Uma figura feminina de branco, com cabelos negros caindo como um manto sobre os ombros, emergiu lentamente da margem oposta. Meu coração gelou. Ela ficou imóvel por um momento, olhando para mim através da distância. Não havia ameaça em sua postura, apenas uma presença tão intensa que me paralisou. Quando finalmente me movi, dei um passo hesitante em direção à água. Você veio até mim, sussurrou a voz dela, suave como a brisa, mas clara como se estivesse ao meu lado. Olhei em volta, buscando alguma explicação, mas era evidente que ela era a fonte do som. Quem é você? Perguntei, sem saber se devia falar. Minhas palavras pareceram se dissolver no ar denso, mas ela inclinou a cabeça, como se me ouvisse claramente. Sou o que resta de um desejo não atendido. Sou parte da água e da noite, respondeu. Seus olhos brilhavam como a própria lagoa. O fascínio que senti era irresistível, e a lógica que normalmente guiava minhas decisões parecia um detalhe insignificante. Cada palavra dela era como uma melodia que me puxava para mais perto. Ela começou a caminhar lentamente sobre a superfície da lagoa, os pés não perturbando a água. Seu vestido parecia flutuar em movimentos sincronizados com o vento. Quanto mais perto ela chegava, mais difícil era distinguir onde terminava a realidade e começava o sonho. Você ouve o meu chamado há muito tempo, disse ela, sorrindo. Todos ouvem, mas poucos têm coragem de vir. Havia um tom de melancolia em suas palavras, algo que misturava saudade e sofrimento. Foi então que percebi que algo estava errado. Meu reflexo na lagoa parecia deformado, os contornos desfeitos como tinta escorrendo em um quadro. O reflexo dela, no entanto, permanecia claro e intacto. Era como se a água refletisse apenas aquilo que ela permitisse. Sua voz, comecei,
mas antes que pudesse terminar, ouvi o canto. Uma melodia baixa, quase imperceptível, mas que penetrava como um sussurro na mente. Era impossível resistir. Venha até mim, disse ela, estendendo a mão. Meus pés se moveram por conta própria, guiados pelo canto da mulher. Era como se todo o meu ser estivesse preso à melodia, incapaz de resistir. A lagoa parecia chamar por mim, suas águas brilhosas refletindo a luz do sol como se fossem estrelas. Venha, ela repetia, a voz um convite doce e irrecusável. Entrei na água, sentindo o frio percorrer minha pele. Era um frio estranho, que parecia mais profundo do que o físico. Algo dentro de mim estremecia. Quando a água chegou à altura dos joelhos, ouvi o som. Um murmúrio quase imperceptível, como vozes distantes que ecoavam da própria lagoa. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além dela, agora parada no centro do espelho d'água, ainda com a mão estendida. Você será como eu, ela disse, o tom de sua voz soando como uma promessa. Livre, eterna, mas parte do que sustenta este lugar. Algo naquelas palavras me assustou. Eu recuei um passo, mas o chão parecia sumir sob meus pés, e a água se aprofundava mesmo onde deveria ser raso. Espere, gritei, minha voz quebrada pela tensão. Mas ela apenas sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo tranquilizador e terrível. O que há para temer? Aqui não existe dor, não existe solidão, só a eternidade do agora. Meu corpo parou. Eu queria resistir, voltar à margem, mas era como se o próprio peso da água me puxasse para frente. O reflexo dela na lagoa parecia mais real do que sua figura diante de mim. Foi então que vi, sob a superfície, outras formas humanas. Silhuetas sombrias que se moviam lentamente, como se estivessem presas em um sonho sem fim. Um grito subiu à minha garganta, mas não consegui soltá-lo. A mulher sorriu novamente e disse, eles também ouviram o chamado. Agora fazem parte da lagoa, como você fará? Minhas forças começaram a ceder. A água subia, fria, sufocante, até que tudo se tornou escuridão. Acordei em um lugar que parecia existir fora do tempo. A mulher estava ao meu lado, agora com os olhos cheios de um mistério que nunca poderia ser desvendado. Você é especial, ela disse, como se falasse comigo há séculos. Olhei ao redor e vi que estava na margem da lagoa, mas tudo parecia diferente. A água agora refletia um céu sem estrelas, apenas um vazio. As árvores pareciam torres de sombra, e o silêncio era opressor. Tentei me levantar, mas meu corpo parecia pesado demais. Quando olhei para minhas mãos, vi que minha pele tinha uma translucidez anormal, quase como a própria água. O que você fez comigo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Você pertence à lagoa agora, respondeu ela, com serenidade. É um guardião, como eu sou. Alguém que protege e guia aqueles que têm coragem de vir. Suas palavras tinham um tom definitivo, como se um ciclo inquebrável estivesse selado. Os dias se passaram em uma névoa indistinta. Eu vagava pelas margens da lagoa, sentindo a água como uma extensão de mim mesmo. Via outros chegando, atraídos pelo chamado, repetindo o mesmo destino que agora era o meu. Foi então que entendi o verdadeiro propósito da mulher. Ela não era um espírito maligno, mas uma guardiã de algo maior, algo que a própria lagoa escondia. Havia uma energia ali, algo que transcendia o entendimento humano, e ela era a chave para proteger esse segredo. Minha voz agora fazia parte do canto que atraía outros. A melodia que antes era irresistível saía de mim sem que eu pudesse controlar. Era um ciclo interminável, mas de alguma forma, havia paz naquilo. Eu era parte da lagoa, da mulher e do mistério eterno. A lagoa continuava brilhando sob o luar, escondendo em suas águas os segredos daqueles que ousaram ouvir o chamado.